Olá, no programa Hora Extra dessa semana, você vai ver que o TRT de Goiás determinou ao Grêmio Anápolis pagar a cláusula compensatória desportiva a um jogador dispensado depois de sofrer lesão no tornozelo. Media Training Jurídico é tema de palestra no TRT. E eu converso com o juiz de direito Rinaldo Barros sobre o programa de combate ao tráfico de pessoas em Goiás e no Brasil. Aguardamos você. Até lá! Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você vai conferir os seguintes destaques. TRT de Goiás determina ao Grêmio Anápolis pagar cláusula compensatória a um jogador dispensado depois de sofrer uma lesão no tornozelo. Media Training é tema de palestra realizada no TRT de Goiás. E no bloco de entrevistas, o juiz de direito Rinaldo Barros vai falar sobre o combate ao tráfico de pessoas aqui em Goiás e no Brasil. O Hora Extra está começando agora. A quarta turma de julgamento do TRT de Goiás condenou o clube Grêmio Esportivo de Anápolis a pagar a um jogador valor referente à cláusula compensatória desportiva prevista na Lei Pelé. Márcia, a situação dele não foi nada fácil. O atleta foi dispensado sem justa causa depois de sofrer uma lesão no tornozelo. Eu fui lá conversar com ele. Vamos ver a reportagem. Depois de passar por vários clubes de futebol, Roberto Jorge sonhava em fazer carreira no Grêmio Anápolis e de lá ir para a Europa. Ele conta que foi convidado para jogar no time e começou a treinar em dezembro de 2013, já se preparando para o Goianão de 2014. Diz que foi contratado por 3 anos e meio como atleta profissional, mas uma lesão no tornozelo o tirou de campo. E no segundo amistoso da pré-temporada eu me lesionei. Se eu não me falha a memória, foi 3 de janeiro. Aí depois então me lesionei e eles me mandaram embora. O que eles falaram? É porque eu não estava nos planos, não estava encaixando no perfil que o treinador queria e eu estava lesionado, né? E eles me mandaram embora. E nisso você já tinha assinado um contrato? Um contrato, mas até então eles não tinham dado entrada na federação. Segundo o jogador, além de não prestar assistência médica, o clube ignorou o contrato assinado. Apenas pagou um valor de aproximadamente R$ 400 referente ao saldo de salário. Revoltado com a situação, Roberto Jorge resolveu reivindicar seus direitos. Eu me senti lesado pelo fato assinei com o clube 6 meses antes de uma competição, tive proposta de outras equipes, rejeitei porque eu já tinha um contrato assinado com eles, um pré-contrato. Então eu respeitei eles e fui desrespeitado. Esses 2 advogados levaram o caso para a Justiça do Trabalho, onde o clube alegou que o jogador estava em fase de testes e que não havia sido aprovado. A empresa também se defendeu dizendo que desconhecia o contrato apresentado por Roberto Jorge. Ele trouxe para a gente a cópia do contrato que ele havia celebrado, mas o clube se negou a colocar a assinatura do seu presidente para evitar reconhecimento de vínculo. Na primeira instância, o juiz reconheceu que houve sim um vínculo empregatício entre as partes, mas os advogados não ficaram satisfeitos com a decisão e resolveram recorrer. Eles também queriam o pagamento do seguro por acidente de trabalho e aplicação da Lei Pelé. Segundo a legislação, o atleta profissional de futebol, que é dispensado sem motivo, tem direito a receber uma indenização referente à cláusula compensatória desportiva. O clube reclamado tentou burlar a Lei Pelé, essa que é a verdade, com a interpretação de que bastaria que eles descumprissem a Lei Pelé, que a Lei Pelé não seria aplicada ao caso. É claro que a realidade do caso concreto indica que se trata de um jogador profissional, que ele nunca fez testes, que ele foi contratado por ter um nome no futebol goiano, que ele machucou durante o seu trabalho. Então, sim, é impossível que um detalhe como não averbar um contrato
possa fazer cair por terra toda uma realidade de um trabalho profissional. Diante dos argumentos, a 4ª turma de julgamento do TRT de Goiás mudou a sentença de 1º grau. Determinou que o Grêmio Anápolis pague ao jogador uma indenização de R$40 mil pela quebra do contrato, mais o seguro por acidentes de trabalho de R$12 mil. A nova decisão ainda cabe recurso, mas para os advogados já foi uma grande vitória. Eu acho que é uma vitória para os jogadores de futebol, sim, mas o que a gente tem que entender é que toda decisão ela tem um caráter didático. Eu tenho certeza que este clube ele já mudou o procedimento dele, conforme nós já tivemos até notícia, e os demais clubes também, eles podem aprender com as decisões que envolvem outras pessoas. O Poder Judiciário ele tem uma capacidade muito grande de modificar a sociedade. Roberto Jorge ficou feliz com a nova sentença, sentiu que a justiça foi feita, mas mesmo assim está pensando em abandonar o futebol. Cara, futebol é uma profissão muito injusta. Tem fatos que te fazem pensar em desistir e isso foi o que aconteceu. Eu estou pensando em estudar agora, mas meus amigos, pessoas mais próximas não estão querendo deixar, mas eu vou pensar direitinho, até o meio do ano eu decido. Gestores precisam estar preparados para expor suas ideias de maneira correta, principalmente quando essa exposição é na mídia. O tema Media Training foi objeto de palestra realizada no TRT de Goiás. Confira. Atenção total voltada para as instruções e detalhes que fazem diferença na hora de atender os veículos de comunicação para informar sobre questões diversas relacionadas ao trabalho na área jurídica. Assim, mais de 100 profissionais aproveitaram a palestra promovida pelo Instituto Goiano de Direito do Trabalho. O tema Media Training Jurídico na Justiça do Trabalho mostrou que o IGT está atento para que a capacitação dos profissionais da área seja cada vez mais abrangente. O IGT ele busca preparar todos os seus associados, seja de que carreira for, da forma técnica, científica, trazendo conhecimentos jurídicos para eles. Só que percebemos aí, principalmente ligado à advocacia, que existe um espaço de formação do advogado muito interessante para ser trabalhado. O advogado ele não é advogado somente na sala de audiência ou fazendo uma petição. O advogado ele representa o seu cliente sempre que necessário. E um dos momentos de representação do cliente, do advogado, é justamente no relacionamento com a imprensa, no eventual esclarecimento para a mídia que você precisa dar de um processo, ou o controle, ou eventualmente até em um momento de crise, uma situação extrema, o advogado ser o porta-voz do seu cliente, seja ele o reclamante ou a reclamada, ou uma empresa em que nem litígio ainda existe. Então, buscando essa formação mais completa do advogado trabalhista, trazemos um tema bastante inovador aí, que é um Media Training jurídico focado para a justiça do trabalho, para o direito do trabalho. O palestrante João Camargo Neto é jornalista e integrante do Fórum Nacional de Comunicação e Justiça. Pioneiro no relacionamento com a imprensa exclusivo para advogados, entidades e eventos jurídicos, o jornalista chamou a atenção para as dificuldades que normalmente aparecem quando o assunto é o relacionamento com os veículos de comunicação. Eu percebo uma dificuldade dos dois lados, tanto do advogado, do juiz e do procurador, quanto da imprensa. O profissional do meio jurídico, como ele se relaciona o tempo todo com outros profissionais com a mesma formação, nem sempre ele se atenta, que ele percebe que nem todo mundo tem domínio da linguagem dele. Já o jornalista, pela pressa, pelo prazo, pela quantidade de pautas que tem que desenvolver no dia a dia, também não consegue se aprofundar na linguagem jurídica. Então, eu acho que nós eventualmente estamos diante de cenários que o juiz fala para alguém que não entende e que não traduz. Então, a gente acaba não tendo a mensagem dada da melhor forma possível. Então, é um trabalho que eu brinco que é um trabalho de tradução, e eu até sugiro, converse com o jornalista como se conversasse com seu pai, com a sua mãe, desde que seu pai e sua mãe não sejam advogado, juiz nem promotor. O jornalista esclareceu ainda que a demanda de comunicação constante com a mídia não se restringe aos profissionais com carreira consolidada, mas também àqueles que estão no início da vida profissional ou que já querem se preparar para o futuro. Durante a palestra, situações que podem acontecer no dia a dia foram usadas para exemplificar os principais erros cometidos no relacionamento com a mídia.
Os conhecimentos foram repassados com base no trabalho de aplicação de media training que o jornalista utiliza para treinar e capacitar assessorados. E comunicação não é o que eu digo, é o que você entende. Então nós temos sempre de buscar as melhores palavras, as melhores expressões, a maneira de sermos simples sem ser simplistas. A comunicação também não é só o que se fala, a comunicação ela é muito facial, ela é muito da gesticulação também. Então o que eu estou expondo aqui hoje, na verdade, é uma palestra da parte teórica, que eu falo um pouco sobre comportamento gestual, como vestir, o que falar, mas o Media Training mesmo é um treinamento exclusivo, individual, aplicado em 8 horas. Então, o que está sendo exposto hoje é uma palestra. O treinamento mesmo, ele é individual numa imersão de 8 horas. E no bloco de entrevistas, o juiz de direito Rinaldo Barros vai falar sobre o combate ao tráfico de pessoas aqui em Goiás e no Brasil. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. O tráfico de pessoas é uma forma de neoescravismo que viola a dignidade do ser humano. Relatório da ONU aponta que o tráfico humano atinge 2.400.000 pessoas no mundo por ano. Esse mercado ilegal lucra mais de 32 bilhões de dólares. E para falar sobre as ações de prevenção, repressão e assistência às vítimas do tráfico humano, nós conversamos com o juiz de direito do TJ Goiás, Rinaldo Barros. Ele integra também o grupo de enfrentamento ao tráfico de pessoas instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Doutor Rinaldo, muito obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. Obrigado pelo convite. Doutor Rinaldo, qual a melhor forma de enfrentar o tráfico humano, considerado a escravidão do século XXI? Márcia, essa pergunta é muito importante para que nós tenhamos condições de fazer um enfrentamento correto a esse crime, que é um crime que envergonha a humanidade. Na minha opinião, a melhor maneira de se enfrentar o tráfico de pessoas é a prevenção. Nos meios jurídicos, nos meios policiais, se diz atualmente que existem 4 P's para enfrentar o tráfico de pessoas, que seria a prevenção, a persecução penal, a proteção às vítimas e hoje em dia também a parceria ou a integração dessas forças. Porém, eu entendo que a melhor maneira de você enfrentar esse problema é realmente a prevenção. E eu tenho sugerido há muito tempo já a criação no Brasil, lá no ensino fundamental, de uma disciplina especial nominada Direitos Humanos para alertar nossas crianças de 10 anos a respeito desse problema. É exemplo do PROERD, que é um programa de erradicação das drogas que é feito pela Polícia Militar. Então eu entendo que a melhor maneira é conscientizar nossas crianças para que elas não se seduzam por propostas milagrosas, né, de uma vida melhor. Porque o tráfico de pessoas é um crime muito sui generis, porque ele atinge o ser humano naquilo que ele tem de mais sagrado, que é o sonho de uma vida melhor. E as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, as nossas mulheres jovens, elas são absolutamente vulneráveis a essas propostas. Porque eu pergunto, quem é que não deseja uma vida melhor? Justamente essa vulnerabilidade é decorrência da diferença de classe social, dessa desigualdade social? Seria a maior razão para o tráfico de pessoas? Márcia, não há dúvida de que há uma vulnerabilidade social, econômica e educacional. Né? Nós percebemos, não há um perfil exato de uma vítima, mas aqui no estado de Goiás, por exemplo, pelo que a Polícia Federal já conseguiu detectar e também os órgãos que fazem parte do sistema de justiça e de segurança pública, a vítima normalmente é uma mulher jovem, entre 18 e 30 anos, de baixíssima escolaridade, que tem normalmente um filho e tem um sonho de uma vida melhor. Por quê? Porque ela e sua família, e normalmente ela é uma mãe solteira, ela deseja uma vida melhor para ela, para o filho e para os próprios pais. Então, no caso de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, esta vítima ela é alvo fácil, uma presa fácil para os traficantes. No caso também do trabalho escravo, verifica-se isso. Normalmente, o trabalhador que é escravizado, e nós estamos vendo isso aí no Brasil afora há muitos e muitos anos, esta pessoa ela deseja uma vida melhor, então ela se submete a condições degradantes de trabalho, a qualquer situação exatamente para resolver um problema econômico e, em consequência, um problema social seu e de sua família.
E Goiás e o Brasil têm contribuído para essas estatísticas de aumento ou de permanência do tráfico de pessoas no mundo? Infelizmente, o Brasil, ele já há muitos e muitos anos, ele contribui com números realmente assustadores para as estatísticas mundiais. Nós não temos condições, nenhum membro hoje do Poder Judiciário, do Ministério Público, das polícias, tem condições de apontar um número exato. Mas sabe-se que, no caso do estado de Goiás, por exemplo, há muitos e muitos anos, Goiás tem liderado o número de vítimas do tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. E isso é uma coisa que nos preocupa bastante, uma coisa que envergonha bastante o nosso estado. E no caso do Brasil, aconteceu já a partir de alguns anos para cá uma situação que não se esperava. O Brasil, que era até então um país de origem de vítimas e também um país, vamos dizer, intermediário por onde se passavam as vítimas, passou também a ser um país de destino de vítimas. Nós estamos assistindo aí há muitos anos já, pelo menos com maior intensidade nos últimos 5 anos, a vinda de bolivianos, paraguaios, peruanos, e agora, depois do terremoto no Haiti, haitianos também para o Brasil, que estão sendo submetidos a condições absolutamente degradantes de trabalho, em especial na indústria da confecção em São Paulo e também na indústria na construção civil. Então o Brasil passou a contribuir ainda mais para essas estatísticas mundiais, e é bom que se diga que não há estatística exata, mas há uma ONG da Austrália, a Walk Free Foundation, que estima que haja hoje, Márcia, cerca de 35 milhões de pessoas submetidas ao tráfico de pessoas, seja para o trabalho escravo, seja para a exploração sexual, seja para a remoção ilegal de órgãos, seja para a doação ilegal internacional, servidão por dívida, casamento servil, as diversas modalidades que são utilizadas pelo tráfico de pessoas para transformar a pessoa em uma coisa, ou seja, coisificar a pessoa com o objetivo único de obter lucro. O que levou você a desenvolver um trabalho de prevenção e combate ao tráfico de pessoas? Bom, Márcia, de 2005 a 2010 eu fui magistrado na comarca de Niquelândia. E lá em 2007 nós nos deparamos com uma situação muito grave de pedofilia envolvendo 24 pessoas, inclusive o prefeito daquela cidade. E esse caso ganhou repercussão e, em reconhecimento ao trabalho que nós fizemos lá, nós fomos convidados para participar de um encontro juntamente com a CPI da pedofilia lá nos Estados Unidos. E nessa oportunidade eu tive um momento em que eu relatei a situação de tráfico de pessoas que nós vivenciávamos em Niquelândia e em Uruaçu. As pessoas devem se lembrar que em 2005 a revista Veja fez uma matéria de capa tratando dessa situação lá de Uruaçu. Isso trouxe uma repercussão muito negativa lá para a cidade. Então, nós manifestamos essa preocupação nesse encontro nos Estados Unidos. Logo após, nós participamos de vários encontros aqui no Brasil e, finalmente, em 2010, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, decidiu criar esse grupo de enfrentamento ao tráfico de pessoas e, a partir de então, eu passei a compor esse grupo e, desde então, nós temos feito um trabalho aí, especialmente de conscientização dos magistrados brasileiros, dos membros do Ministério Público, dos policiais, para a importância do enfrentamento a esse grave crime. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre o tráfico de pessoas com o juiz de direito Rinaldo Barros. Não saia daí. Ora, esse está de volta hoje conversando com o juiz de direito Rinaldo Barros sobre o tráfico de pessoas no país e no mundo. Doutor Rinaldo, o Brasil é signatário desde 2004 do Protocolo de Palermo, que é adotado pelos movimentos sociais na luta contra o tráfico de pessoas. O que isso mudou para o Brasil desde a assinatura desse tratado? Márcia, mudou bastante. A partir de 2004, com a internalização do Protocolo de Palermo, o Brasil assumiu um compromisso internacional de fazer um enfrentamento correto ao tráfico de pessoas. E a partir de 2006, isso passou a fazer parte de uma política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas, com a instituição também do primeiro Plano Nacional. Nós já estamos no segundo Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que iniciou em 2013 e vai até 2016. Com isso, o Poder Executivo brasileiro
passou a desenvolver uma série de ações, inclusive com a criação de núcleos e postos de enfrentamento ao tráfico de pessoas em quase todos os estados brasileiros, e isso passou a fazer parte da agenda político brasileira. Então foi um movimento muito importante, porque também a partir desse movimento da internalização do Protocolo de Palermo, o Poder Judiciário começou a se movimentar. E todas as instituições, várias ONGs passaram a tratar desse assunto e entender que é um problema grave, um problema sério, um problema que envergonha a humanidade, envergonha o Brasil, envergonha os estados brasileiros e que nós temos que tomar uma atitude. Então, foi realmente um compromisso importante e a partir de 2013 também o Brasil passou a ser signatário da campanha mundial da ONU, Coração Azul, né, que esse símbolo que eu levo aqui na lapela, que significa o coração frio do traficante e o coração sofrido da vítima. Porém, Márcia, apesar de há mais de 10 anos o Brasil ter feito esse compromisso internacional, nós não temos ainda hoje uma legislação adequada para punir, para reprimir esse crime. Como eu disse no princípio, é importante a prevenção, a persecução penal, a proteção à vítima e a parceria. Porém, nós não temos, como membros do sistema de justiça, uma legislação adequada para fazer uma correta persecução penal a esses criminosos. Especialmente porque o Código Penal prevê como crime simplesmente ou tão somente o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual com uma pena de 3 a 8 anos, o que impede uma punição adequada. Porque no caso de condenação, e isso é muito importante destacar, no caso de condenação, o traficante ele vai cumprir pena em regime semiaberto, que nós sabemos que no Brasil não funciona adequadamente e isso significa impunidade. Impunidade significa estímulo à criminalidade. Por esta razão, nós temos muito ainda a fazer. A esperança é que há um novo projeto já no Senado Federal, que já passou pela Câmara Federal, que deve ser aprovado em breve, criando um tipo penal mais abrangente para abranger todas as situações de tráfico de pessoas e não somente a exploração sexual. E com relação à assistência, existe no Brasil uma rede de proteção que preste realmente atendimento a essa vítima de tráfico de pessoas? Esta rede ela está se formando ainda, ela não existe da maneira que deveria existir. Em Goiás, e é bom que se diga, nós temos um Comitê Executivo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas que tem feito um trabalho excelente e tem dado assistência a essas vítimas. É um dos estados em que melhora o atendimento às vítimas de tráfico de pessoas. Porém, Brasil afora, nós temos muito a fazer ainda. Falta recurso, falta prioridade nessas políticas, especialmente, Márcia, de reinserção dessas vítimas no mercado de trabalho. Por quê? Na maioria dos casos, a dificuldade que existe para o enfrentamento do tráfico de pessoas é que a vítima ela está amedrontada, ela se sente ameaçada, ela está absolutamente vulnerável. Então, primeiro, ela não colabora com a investigação e com a instrução dos processos criminais por se sentir desprotegida. Segundo, falta a reinserção dessa pessoa no mercado de trabalho, uma nova oportunidade de vida. Veja bem, ela foi enganada pela rede de tráfico de pessoas porque desejava uma vida melhor. Então, quando ela retorna, ela não está se sentindo segura para fazer uma delação e para recomeçar a sua vida. Então, o Estado brasileiro, apesar das políticas que têm sido desenvolvidas, ainda deixa muito a desejar com relação à proteção às vítimas. Você falou em outra entrevista que o tráfico de pessoas, o tráfico humano, ainda é um problema invisível para a sociedade mundial. Por que isso acontece? Exatamente por aquilo que eu acabei de dizer. As vítimas, na maioria dos casos, elas se sentem ameaçadas, sentem que suas famílias estão sendo ameaçadas e não se sentem seguras, sabendo como funciona o sistema de justiça e o sistema de segurança pública no Brasil, elas não se sentem seguras para denunciar. Isso resulta numa subnotificação dos casos. E como a sociedade pode ajudar a enfrentar esse crime, e outros crimes, né, com relação ao tráfico de pessoas e, inclusive, apoiando a aprovação da nova lei para punir esses traficantes? Márcia, a população pode fazer muito. Ela pode começar, por exemplo, escolhendo melhor os políticos que vão aprovar as leis e os políticos que vão comandar o país, os estados, os municípios, né? Esses políticos eles têm um papel fundamental na execução de políticas públicas,
né, destinação de verbas especialmente para a educação. Eu acho que o caminho principal para a prevenção de qualquer crime, não só do tráfico de pessoas, mas a criminalidade geral, de uma forma geral, é a educação. Nós só vamos resolver o problema da criminalidade no Brasil com a educação. E não há no Brasil, nunca houve, um projeto de 30, 40, 50 anos para a educação brasileira. Né? Então, eu acho que o ponto principal é esse. A sociedade tem que cobrar, tem que escolher melhor seus representantes para que nós tenhamos uma educação melhor. Além disso, a sociedade ela pode ajudar a divulgar esse problema do tráfico de pessoas. Cada um pode conversar com seus amigos, com seus vizinhos, alertar e entender que isso não é coisa de novela. Nós tivemos uma novela que tratou desse tema, foi importantíssimo para aumentar a conscientização das pessoas a respeito do problema, mas tráfico de pessoas não é coisa de filme, não é coisa de novela. Isso é vida real. Milhões de pessoas estão tendo a sua vida totalmente esfacelada por traficantes que têm por único objetivo a obtenção de lucros. Né? As pessoas estão perdendo as vidas, estão perdendo a sua dignidade, estão perdendo as oportunidades de uma vida melhor, porque exatamente não tem apoio, muitas vezes, do poder público e não tem a conscientização adequada e a educação adequada. Então, cabe a nós, membros da sociedade, pessoas comuns, engajarmos nessa luta, colaborarmos também, fazendo denúncias e divulgando que o tráfico de pessoas, infelizmente, ainda existe. É isso aí, Márcia. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. Mais informações sobre o TRT de Goiás, como sempre, você acompanha no Facebook, no Twitter e agora na Web Rádio TRT Goiás. Até a próxima semana.